pessoal, vou estar aqui com vocês agora resolvendo uma questãozinha da UTF-PR 2023, tá? Então, bora aqui ler a questão. Vivemos atualmente um cenário de preocupação com a alimentação que fazemos todos os dias. E quanto essa forma de se alimentar pode afetar nossa qualidade de vida. Dessa forma, ter uma alimentação equilibrada oferece ao nosso organismo as condições necessárias para sermos saudáveis, auxiliando no aumento da disposição e da autoestima, na diminuição do estresse e ansiedade e melhora da qualidade do sono, além de prevenir diversas doenças. Uma das formas de fazer uma alimentação equilibrada é o uso da pirâmide alimentar para a montagem das refeições diárias. Ela é baseada em 8 grupos que estão dispostos em 4 níveis distintos. O primeiro nível, que é a base da pirâmide, pertence aos grupos de cereais, os tubérculos e as raízes. O segundo nível, a gente tem as hortaliças e as frutas. O terceiro nível, leite e produtos lácteos. Grupo das carnes, dos ovos, das leguminosas e das oleaginosas. E o quarto nível, que é o topo da pirâmide, óleos, gorduras, açúcares e doces. Considerando as 3 refeições montadas a seguir, usando os 3 níveis de pirâmide alimentar citado no texto, determine a quantidade de quilocaloria por porção que devemos comer em cada nível, 1, 2 e 3, respectivamente. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que quando vocês forem fazer essa questão, atentem-se ao fato de que a informação que ele deu para a gente no texto do que cada nível do que é composto cada nível, essa informação diverge um pouco do que aparece na imagem, então a imagem pode confundir um pouco a gente. A minha dica é: siga apenas o que está sendo dito no texto, tá certo? A forma de resolver essa questão aqui é por sistema. E como é que eu vou fazer ela com vocês? Eu atribuí uma incógnita para cada nível, tá certo? Então, ele pediu para a gente considerar do primeiro ao terceiro nível só. Então, eu estabeleci 3 incógnitas para cada nível, né? Primeiro, segundo e terceiro, eu coloquei x, y e z, tá? E fui fazendo equações para cada refeição, com base nessas incógnitas. Vou fazer aqui com vocês agora, devagarzinho, mas vocês vão perceber que é bem tranquilo. Então, eu fiz o seguinte, ó. Vou colocar para vocês aqui o que é composto cada nível e qual incógnita eu coloquei. Então, para o primeiro nível, tá certo? Vou colocar aqui no cantinho aqui em cima, ó. Eu chamei ele de X e é o grupo dos cereais, das raízes e dos tubérculos. Nosso segundo nível, eu chamei ele de Y, e é o nível das hortaliças e frutas, tá certo? Já o nosso terceiro nível, eu chamei ele de Z, tá bom? E é o nível que a gente vai ter leite, né, e seus derivados. Então, eu vou colocar aqui só leite pra gente entender. Carnes, ovos, legumes e oleaginosas. Tá certo? Então, agora eu vou aqui, ó, do lado de cada refeição, vou montar a equação que eu fiz para cada refeição com base na quantidade de porções. Então, por exemplo, eu falei que o primeiro nível, né, que é o nível dos cereais, raízes e tubérculos, eu chamei ele de X. Então, por exemplo, na primeira refeição, que eu tenho uma porção de arroz, então eu tenho 1x, né? Eu tenho 1 vezes X, eu tenho X repetindo uma vez, que é a quantidade de calorias de cereais, raízes e tubérculos, né? A quantidade de quilocalorias do primeiro nível que tem que ter naquela refeição. Mas eu tenho 2 porções de verduras. E as verduras, né, elas fazem parte das hortaliças e frutas. A gente vai pegar o Y. Então, eu tenho 2 vezes Y. Mas eu tenho uma porção de carne. E a carne está no nosso nível 3. Eu chamei de Z, né? Então, mais Z. E tudo isso vai ser igual a 505 quilocal. Ok, vamos fazer agora a da nossa segunda refeição. Eu tenho 2 porções de pão, então os pães eles se encaixam no primeiro nível, então eu tenho 2x, mais uma porção de fruta, que é o nosso segundo nível, que eu chamei de Y, então é mais Y, mais 2 porções de leites ou queijos, ou seja, é o nosso terceiro nível que eu chamei de Z. Então eu tenho 2Z igual a 830 quilocal. E aí, para finalizar o nosso terceiro nível, eu tenho uma porção de batata, ou seja, no primeiro nível, que é X, mais 2 porções de verduras, que é o nosso segundo nível, ou seja, 2Y,
mais 3 porções de feijão ou oleaginosas, que é o nosso terceiro nível. Então, 3Z igual a 615 quilocalorias. Bom, o que a gente vai fazer agora, que a gente formou as nossas equações, é estabelecer sistemas de equações. Então, a gente vai ter que brincar com essas equações de substituir, subtrair uma da outra, né? Para ir conseguindo achar as nossas incógnitas. Então, vamos aqui para o cantinho direito da nossa tela, que eu vou fazer o meu primeiro passo. O que foi que eu fiz? Eu subtraí, certo? Vou deixar escrito, que aí fica mais fácil para vocês. Subtrair a terceira equação da primeira. Ou seja, eu peguei a terceira equação aqui, ó, essa, que é x mais 2y mais 3e igual a 615 menos a primeira equação, que é da primeira refeição. X mais 2y mais e é igual a 505. Como a gente tem termos semelhantes, o que acontece é que a gente vai poder cortar alguns termos. Então, x menos x dá zero. 2y menos 2y vai dar zero. Restando pra gente aqui, ó, 3e menos e vai dar 2e. Igual a 615 menos 505 vai dar 110 quilocalorias. Logo, Z é igual a 55 quilocalorias. E o que isso significa? Significa que o nível 3, que foi o que eu chamei de Z aqui, né? Tem 55 quilocalorias por porção nas refeições, tá certo? Então, vamos lá. A gente consegue aqui, ó, já eliminar, então, a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E. Então, pessoal, bora aqui para a nossa segunda etapa. E nessa segunda etapa, eu escolhi mais duas equações, então eu vou subtrair, tá certo? A segunda equação da primeira. Então, aqui eu peguei a equação, a primeira aqui é a equação, que é x mais 2y mais e igual a 505. Só que antes de já relacionar com a próxima equação, eu multipliquei ela por 2, para favorecer ainda mais os meus cálculos. Então, ó, multipliquei tudo aqui por 2. E vou aqui colocar embaixo já para ficar direto pra gente. Então, eu vou ter x vezes 2, 2x, mais 2y vezes 2, 4y, mais e vezes 2, 2e. 505 vezes 2, tem que multiplicar a equação inteira, 1.100. E aí, fiz menos a segunda equação aqui, tá? Então, 2x mais y mais 2e é igual a 830. E aí, quando a gente passa aqui, a gente, ó, menos 2x menos 2x, tá certo? 2e com menos 2e também vai dar zero. 4y menos y, eu vou ter 3y, igual a menos 1.010 menos 830. Isso vai me dar 180 quilocal. Quando eu passar o 3 dividindo, eu vou achar que y é igual a 60 quilocal. Então, eu achei que y, que é a minha incógnita do nível 2, né? Eu achei que em cada refeição eu vou ter 60 quilogramas do nível 2 presente ali por porção, né? Então, para fechar agora, a gente tem que achar só a nossa primeira incógnita, que foi o x, que é do primeiro nível. E ela é a mais fácil agora, porque como a gente já tem duas incógnitas, é só substituir em qualquer equação. Eu peguei a primeira equação, porque foi a primeira que eu tinha feito, mas eu vou colocar aqui, né? Ó, só substituir. Pode ser em qualquer outra equação, mas vamos lá. X mais 2y mais z é igual a 505. X é o que eu quero saber. 2 vezes y, que é 60, que a gente achou, mais z, que é 55, é igual a 505. X vai ser igual a 505 menos 175. X vai ser igual a 330 quilocal.
tá certo? Então a gente acha aqui, ó, nossas três incógnitas, essa é a quantidade de quilocaloria que a gente vai achar do nível 1 em cada refeição por porção, tá? E aí a gente fica com, então, 330, 60 e 55, gabarito letra D, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até a nossa próxima resolução.